Olá, meu irmão, graça e paz, tudo bem com você? Viu na capinha do nosso vídeo o tema de hoje? Sobre o Pai Nosso, é uma reza cristã? No verso 7, Cristo acabou de dizer assim: Não fique usando palavras repetidas como fazem os hipócritas, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Uns versos depois, Cristo diz: Olha, orem assim, e aí ele cita uma oração pra gente. O que Cristo está querendo dizer? Que essa oração do Pai Nosso, sim, ela pode ser repetida exatamente da forma como ele falou, sendo que ele acabou de dizer que orações repetidas não alcançam o objetivo, não atende o propósito que é a oração? Para que a gente possa entender tudo isso, a gente precisa primeiro definir e entender o propósito da oração. Há algumas pessoas que vão ouvir esse vídeo, ver esse vídeo e só sabem falar com Deus através da repetição da oração do Pai Nosso. No segundo momento, a gente precisa olhar ponto a ponto dessa oração e entender como a minha oração deve ser baseada em cima dessa. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar com você sobre o que é a oração, qual o propósito da oração. Segundo momento, eu quero falar com você como orar. Fica comigo, o conteúdo vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza disso. Bora pro vídeo. Muito bem, meu querido, muito bom tê-lo por aqui. Se é a sua primeira vez, eu sou o Breno e aqui nesse canal o meu único e exclusivo objetivo é produzir conteúdo que nos faça se aproximar de Deus. E eu sei que isso só é possível por meio da palavra que Ele revelou. Então, se você tem esse objetivo, se você tem esse propósito, meu convite está aqui. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e você não perderá nenhum conteúdo que está sendo produzido aqui. Eu tenho recebido vários feedbacks de pessoas que, assim como eu, têm sido impactada pelas reflexões que aqui nós fazemos. Reflexão como essa, por exemplo. A oração do Pai Nosso é uma reza? Devemos repeti-la? Devemos recitá-la como Cristo fez? É isso? Deixa eu começar já esse vídeo com uma experiência particular. Quando eu era adolescente, eu jogava bola. Eu não era o pior da turma, mas também não era o melhor. Eu jogava bola e, antes de entrar no vestiário, se você jogou, você vai se identificar. Campeonato interclasse, sempre tem aquele momento antes de entrar que é o momento espiritual. Aquele momento em que a gente vai se conectar espiritualmente uns com os outros e com Deus. Só que ali no meio do time, há várias pessoas. Há cristão, há pessoas que não são cristãs, há pessoas de outras religiões. Então, qual é a forma que a gente conecta todo mundo? Vamos orar a oração do Pai Nosso. Aí todo mundo se reunia, abraçava, né? Você já viu? Um mão no ombro um do outro, aí começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Será que essa oração realmente nos conectava com Deus? Será que é isso que Cristo estava querendo dizer? Será que é uma reza que nós, como cristãos, devemos repetir para se aproximar de Deus? Será que quando realizamos a prática dessa oração repetida que Cristo nos ensinou, a oração está atingindo o seu objetivo principal em nós? Para isso, a gente precisa entender o que é oração. E aqui começa o nosso conteúdo do vídeo de hoje. O que é oração? A gente já viu nos vídeos passados, lembrando que esse vídeo é a continuação de uma série Sermão da Montanha, e dentro do Sermão da Montanha, do verso 5 até o verso 15, Jesus vai trabalhar esse quesito da oração. Esse quesito da oração como o ato de uma prática que não só fica no interno. Lembra? Capítulo 5, Jesus vai falar: olha, vocês viram que os fariseus dizem, pecado é só aquilo que é externo, mas eu estou dizendo para vocês, olhem para dentro, porque pecado também acontece dentro. Agora no capítulo 6, Jesus está dizendo, vocês viram o que eles fazem? Agora deixa eu dizer algo que vocês precisam também externar. E uma delas é oração, é prática. Já não é mais só internamente, agora é uma ação que precisa transbordar em ação. É uma atitude que vem de um conceito. E aqui, que conceito é? Estar em secreto. E aí Jesus vai começar a fazer um paralelo do que eles fazem em público, mas vocês precisam fazer em secreto. E aí ele começa a oração. Então, toda essa minha fala é para você ficar atento. Esse vídeo é a continuação de uma série. Clica depois em playlist e assista toda a série Sermão da Montanha para você estar por dentro desse assunto. A primeira coisa que Jesus vai começar no verso 5 é já expressões que deixa claro que oração é o nosso dever. Jesus já começa dando um claro posicionamento que oração faz parte de quem são seus discípulos, da vida dos seus discípulos. Ele vai dizer, olha, e quando vocês orarem, não é dizendo, olha, vocês vão uma hora sentir necessidade de orar, ou em algum momento vocês podem vir a orar. Não. Ele vai dizer, quando vocês orarem, e aí ele começa a deixar claro que faz parte da vida do cristão oração. Tem uma frase muito interessante que
um teólogo muito conhecido chamado Calvino, tá? Provavelmente você já conheceu o Calvino, do calvinismo, né? E resume calvinismo só a soteriologia, salvação, né? Salvação não se perde, salvação se perde, ou predestinação, né? Mas Calvino escreveu, por exemplo, muito mais sobre oração do que sobre predestinação. E o Calvino vai dizer que a oração é uma ação de Deus. A oração faz parte deste milagre, esse milagre do novo nascimento, da regeneração. Calvino vai dizer que a oração é igual o choro do bebê recém-nascido. O choro do bebê recém-nascido é o sinal de que ele nasceu, que ele saiu, que agora ele está, entre aspas, independente. Já não depende mais do útero da mãe. O choro do bebê recém-nascido é a prova de vida dele. O médico faz questão que o neném chore, né? A gente vê alguns vídeos e fica até se sentindo um pouco desconfortável, que o médico bate e enquanto o neném não chorar, algum problema tem. Quando o neném não chora, ele é automaticamente levado para algum lugar e vão examinar o que está acontecendo. Mas quando o neném chora, eles falam, tá tudo bem, pulmãozinho tá limpando e tudo mais, aquela coisa toda. Calvino vai dizer que assim como o choro do bebê expressa vida, a oração também expressa vida com Deus. Também expressa esse primeiro posicionamento daquele que nasceu de novo. Logo, orar é uma ação daquele que nasceu em Cristo. É a expressão da nossa fé em Jesus Cristo. Tanto que é a primeira parte dessa piedade. Cristo nos salvou, o Espírito Santo nos salvou por meio da fé em Cristo. E agora, como fruto dessa salvação, a nossa primeira resposta a essa salvação é orar, é clamar a Deus, é louvar a Deus, é o sinal de vida espiritual que Cristo nos permite viver, que o Espírito Santo nos impulsiona a desenvolver. Então, isso é a oração. A oração é esse princípio, é o início dessa piedade. E isso fica muito claro porque o Espírito Santo nos convida a orar, nos convida a falar com Deus por meio da oração. E esse falar com Deus remete a uma total construção de uma intimidade, a construção de uma comunhão. Há uma frase muito interessante que é na oração que o Senhor nos convida a reconhecer o vazio que nós temos. Porque quando você entende o que é oração, que é desenvolver comunhão, oração é desenvolver intimidade com Deus, você dobra os seus joelhos para orar, você vai perceber que é muito mais fácil você repetir uma oração pronta do que você abrir o teu coração para criar intimidade, para você entender esse vazio. As orações prontas, essas rezas, como por exemplo o Pai Nosso é utilizado, nada mais é do que uma forma de esconder o vazio espiritual que nós temos, o pouco conhecimento de Deus que nós temos, de modo que a oração não foi feita para ser repetida, uma repetição de palavras. No verso 7 ele vai dizer, não fique fazendo como eles, repetindo palavras, achando que vai vencer Deus no cansaço. Oração é desenvolver comunhão. Quando eu sou convidado a orar, eu sou convocado a deixar de estar acostumado com o meu vazio. Porque eu posso viver tranquilo sendo vazio de Deus, até ser convidado pelo Espírito Santo para orar. E aí quando eu dobro o meu joelho, principalmente no secreto. Por que por secreto? Porque nós vamos poder definir orações aí em dois âmbitos, no secreto e no público, na igreja, orações públicas, a oração da comunidade. E muitas das pessoas só passam a orar naquela oração feita na igreja. Só que é a oração do secreto que vai mostrar o seu vazio de Deus. É quando você é convidado pelo Espírito Santo a orar no secreto. A oração privada é o teste infalível da sua integridade espiritual. A oração, como forma de reconhecimento, como uma forma de intimidade, como uma forma de se aproximar a Deus, vai mostrar para você o quanto você é vazio de Deus quando ela te leva a orar no secreto. É o que Cristo está dizendo. Oração bonita, oração, né, elegante dos fariseus, espirituais, mas eles não são tudo isso. Eles não são o que eles estão dizendo ser, são vazios. Eles estão orando para conseguir uma recompensa de vocês, dos homens. Mas vocês, meus discípulos, entenda que o mais importante da oração é o que é feita no secreto. Há uma frase muito interessante de John Owen, um teólogo inglês do século XVII, que ele diz assim: o ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do público, mas aquilo que ele é quando está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso em secreto, isso é o que ele é e nada mais. Olha que frase mais chocante. Você pode ser um grande pregador, você pode ser um grande pastor, você pode ser um evangelista, você pode arrebanhar multidões, mas você é aquilo que você é quando está orando em secreto diante de Deus. Meu amigo, diante de Deus, ninguém pode assumir assim um crédito, um mérito, ninguém pode clamar diante de Deus algo que ele mereça.
Por isso a oração é uma forma de você olhar para si, de você olhar para Deus e olhar para si e reconhecer sua necessidade de se aproximar de Deus, reconhecer sua necessidade de buscar ao Senhor. Por isso pense bem em oração nesse aspecto. Oração, Cristo mesmo vai dizer, não é para você dizer a Deus o que você precisa, apesar de haver um momento, e nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos, sobre essa oportunidade de pedir. Mas a oração é uma oportunidade de você reconhecer diante de Deus quem Ele é, reconhecer o seu vazio e como expressão da sua fé, louvá-lo. Quando você deixa de orar, quando você perde o prazer por desenvolver uma vida de oração, preste atenção, você só não está desrespeitando uma regra religiosa, você só não está falhando em um princípio da igreja. Você está deixando de tratar Deus como Deus é. Você está deixando de tratar Deus como Deus. Por quê? Porque é na oração que você pode reverenciá-lo como Deus. É no secreto, é na sua oração privada que Deus vai se fortalecer em você. Você pode ganhar o mundo inteiro pela pregação do evangelho que você prega. Porque a gente sabe que o evangelho é poder de Deus para salvar. Mas no seu coração você pode estar deixando de tratá-lo como Deus. Isso porque a sua oração não expressa isso. E nós vamos tentar construir isso ao longo dos vídeos que vão ser postados aqui. Por isso é muito legal a gente tentar definir biblicamente, a gente tentar construir um pensamento válido sobre o que é oração. Oração é a forma de nos tornarmos íntimos diante de Deus. Essa intimidade foi expressa pelo testemunho de Jesus Cristo. Testemunho esse de oração, uma vida de oração. Veja que oração não é uma forma de atribuir e conseguir poder, né? Oração não é a forma de você se tornar super espiritual, porque Cristo não precisava de nada disso, era homem e Deus, mas mesmo assim ele viveu uma vida intensa de oração. Jesus orou em diversos momentos. Jesus orou na agonia, Jesus orou na alegria, Jesus orou na hora da morte, Jesus orou quando estava tudo bem. A vida que Jesus construiu de oração serve como um exemplo para nós, um exemplo de alguém que para agradar a Deus precisa entender o princípio que é a oração. Essa graça que Cristo nos concedeu abriu a porta para nós de entrar na presença santa de Deus, na presença celeste, por meio de Cristo em oração. Isso é um milagre, coisa que nunca um pecador como eu e você ia conseguir. Então, oração é essa forma de se tornar íntimo de Deus. E como eu me torno íntimo de Deus? Por meio da oração. Primeiro eu preciso conhecê-lo. É por meio da oração que o Espírito Santo confirma as convicções bíblicas em nós. É por meio da oração que o Espírito Santo valida toda a nossa fé que temos aprendido nas Escrituras. De igual modo, vale ressaltar que uma oração eficaz que eu quero dizer, uma oração que chega a Deus como uma adoração, chega a Deus como uma oração sincera, ela é totalmente embasada, totalmente avaliada pelas Escrituras, pelo meu conhecimento das Escrituras. Há uma frase que eu gosto e eu sempre uso para falar sobre oração, do Timothy Keller, que ele diz exatamente assim: orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. Você precisa entender que o que media as nossas orações não são nossas necessidades e nosso sofrimento, apesar deles serem real na nossa carne. O que precisa mediar a nossa oração é o conhecimento que nós temos de Deus. De igual modo, vale ressaltar que quanto mais você conhecer sobre a palavra de Deus, mais conhecer sobre a revelação de Deus, logo você estará conhecendo a Deus e logo você poderá saber como falar com Deus, como entrar em sua presença, como orar de uma forma que você seja o oposto do que os fariseus estão fazendo. Cristo está dizendo, eles já estão recebendo a recompensa porque eles estão orando para agradar homens. Como fazer isso? Então, a oração é a forma de manifestar essa grandiosidade de Deus, que faz totalmente contraste ao que não é oração. Muitas das pessoas têm facilidade de se envolver sobre aquilo que não é oração. O que seria? Não é oração uma oportunidade de você importunar a Deus para mudar o plano de Deus, né? Oração não é poderosa para fazer Deus fazer o que Ele não quer fazer. Isso é muito interessante dizer. Eu sei que há várias pessoas que falam sobre o poder da oração, o poder da oração. Poderoso é aquele a quem nós oramos, e não a oração em si, como forma de orar. Eu sei que coisas acontecem somente depois que Deus põe a sua igreja para orar. Inclusive, há uma frase muito legal do Michael Horton no livro Calvino e a Vida Cristã, que ele diz exatamente assim: nossas orações não mudam o decreto de Deus. E isso é uma verdade. Ninguém muda uma vontade de Deus, um decreto, algo que ele já decretou que vai acontecer, ninguém muda. No entanto, ele continua dizendo assim: mas são incluídas no decreto como meios através dos quais ele traz as coisas à luz. O que ele está dizendo é o seguinte:
Deus é soberano e orações não mudam o decreto de Deus. Mas alguns decretos de Deus, ele permite que só aconteça depois de que o seu povo é convidado a orar. Entende isso? Há coisas na Bíblia, e isso é um fato, que só acontecem depois que Deus desperta patriarcas a orar, depois que Deus desperta a igreja a orar. É nesse ambiente que o Espírito Santo nos convida a abrir o nosso coração, a louvar, a glorificar, a se aproximar de Deus, por meio desta graça que Ele nos concede. Como eu disse, pecadores tendo acesso a um Deus Santo por causa de Cristo. Isso é uma bênção para nós. E é nesse ambiente que Ele nos convida a abrir o nosso coração. É nesse ambiente, conhecendo o Deus a quem nós estamos falando, em que à medida que nós conhecemos o Espírito por meio da oração e olhando para o nosso vazio e cada vez mais clamando por misericórdia, que o Espírito vai reafirmando essas convicções que a palavra nos trouxe. É por isso que é muito comum você ver, inclusive nós estávamos falando até sobre isso na nossa live. Eu tive uma live, toda quinta-feira tem live aqui nesse canal, no quadro Amigos e Teologia, e teve uma live que eu vou deixar o link da live aqui na descrição, porque foi uma live muito boa, sobre discipulado. E por que muitas pessoas têm muito conhecimento bíblico, muitas pessoas até mesmo na academia, formada em teologia, pós-graduação, doutorado, só que cada vez mais estão distantes de Deus, porque não entenderam que todo conhecimento precisa me levar em oração. Que todo conhecimento que o Senhor me dá é uma forma de levar em oração para que esse conhecimento fira de tal modo o meu coração para que mude também meu comportamento. Essas pessoas estão muito acostumadas a obter conhecimento de Deus e esse conhecimento não vira vivência. É por isso que sabe muito sobre Deus e pouco de Deus. Tem muito conhecimento acerca de Deus, mas não vive a vida de Deus. Não vive a vida que Deus destinou aos seus filhos, que é uma vida que gira em torno dessa comunhão de oração. É por isso que você precisa entender a sua necessidade. E é nesse ambiente que você pode abrir o teu coração. Comentando sobre o Salmo 102, e você já viu esse salmo, é um salmo que Davi expressa tudo o que está acontecendo. Ele vai dizer, olha, eu não consigo dormir, eu fico igual passarinho a noite inteira e tal. É um salmo em que Davi está pondo para fora. Está dizendo, olha, eu estou muito mal, meus inimigos estão felizes com isso. E aí ele começa a expor tudo isso, os seus pensamentos tristes, os seus monstros. E aí Calvino, comentando sobre isso, ele vai dizer, olha, oração não é só um lugar para você só falar coisas boas, coisas que vão, como se coisas tristes que acontecem em você e dentro de você vai desestabilizar Deus. Ele vai dizer, pelo contrário, Deus aguenta. Ele vai dizer, Ele aguenta. Na oração é o lugar onde você precisa abrir o teu coração. E a oração é isso, é essa conversa íntima, essa conversa dosada pelo seu conhecimento bíblico que te dá segurança para confiar no Senhor, para abrir o teu coração e dizer, Senhor, muda-me, Senhor, renova-me, aviva o meu coração, me ajuda a crer no seu santo nome, me ajude a agir como alguém que lhe agrada. De certo que, isso é muito importante e aqui eu finalizo, não é as palavras que você vão colocar que vai fazer com que Deus dê a você a graça de filho, de perdoado ou não. Não há uma oração. Timothy Keller vai dizer isso com outras palavras, mas não há uma oração que seja tão justa que Deus ouça ela só pelo fato de ela estar sendo bem colocada. Todas as orações que fizermos, ela sempre vai ser manchada pelo pecado. Sempre vai ser destemperada, como o Timothy Keller vai dizer. O que faz com que Deus tenha misericórdia da nossa oração é quando a nossa oração é mediada por Jesus Cristo. Quando a nossa oração tem o tempero de Cristo, tem a mediação de Cristo. Então, dito isso, meu irmão, não é a forma como você coloca. É por isso que o Cristo está dizendo, a oração é bonitinha, palavras bonitas, mas isso aí é tudo falsidade. Quando vocês entrarem, entre no secreto, desenvolva a comunhão com o seu Pai, Ele vem em secreto. Seu Pai sabe o que vocês precisam, então não fique perdendo tempo falando palavras repetitivas, desenvolva a comunhão com Cristo. E isso nos leva para a famosa pergunta que até mesmo os discípulos perguntaram a Cristo, como nós podemos orar? A partir disso, eu quero convidar você a clicar no link, se já estiver disponível, como eu devo orar, como eu devo falar com Deus a partir dessa oração modelo que Cristo desenvolveu para nós, a oração do Pai Nosso. Nós vamos detalhar ponto por ponto dessa oração. Então, clica no link, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.